Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bom? Eu espero que sim. Apesar de estarmos vivendo um momento um pouco conturbado, mas temos que continuar crendo que o nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. Ele é o dono de todas as coisas e temos que confiar de fato nele. Por isso, é importante que nós venhamos dizer juntos, sim, está tudo bem. Está tudo bem para a glória de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Mais uma vez nessa noite eu quero compartilhar com vocês, dando seguimento, às ministrações que estão sendo dadas pelos pastores da Quadrangular, em especial do Garcia Dávila, pastor Júnior de Araci, Ele tem ministrado a palavra e hoje eu fiquei com essa oportunidade e responsabilidade de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor Ele tem falado ao meu coração, porque apesar de nós estarmos em casa, em quarentena, é muito importante que não deixemos de meditar na palavra de Deus. Aliás, esse é o momento em que verdadeiramente precisamos meditar na palavra de Deus, onde diz todo o ciclo da vida, o início, o meio e o fim de todas as coisas. E nessas minhas lidas da palavra de Deus, o Senhor tem falado muito comigo. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma das ministrações que o Senhor falou muito forte ao meu coração mediante a tudo que estamos passando. Amém? A palavra do Senhor está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou deixar que você abra, eu vou deixar um tempinho para você abrir a palavra de Deus. Amém? No Novo Testamento, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom, irmãos? Eu quero começar com o versículo 1, daí nós vamos ler o 2º e o 3º. Logo após, nós vamos pular para o 7 e o 8. Amém? Então acompanhe aí juntamente comigo. Mais uma vez repito, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Do 1 ao 3, depois vamos pular para o 7 e o 8. Amém? Louvado seja Deus, já estamos aqui com o pastor Júnior, juntamente conosco, amém? Oi. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus e Pai e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. Nas nossas orações, sempre demos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática. Isso aqui é importante, viu, igreja? O versículo 3. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Para o versículo 7 e 8. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acácia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso, não é preciso falarmos mais nada. Louvado seja Deus. Eu li aqui na Bíblia online, que eu tenho no celular, mas eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. Viu, irmãos? Que a letrinha é um pouco pequena e fica melhor ler no celular. Mas vocês viram que mensagem linda que Paulo começa a escrever através dessa carta para os cristãos de Tessalônica. Ele começa a escrever nessa carta
elogiando o povo de Tessalônica pela união que eles têm, e como o Senhor Jesus, como eles deixaram o Senhor Jesus verdadeiramente transformar as suas vidas. Porque Paulo, quando escreveu essa carta, o desejo dele, na verdade, era visitar esses irmãos. Mas Paulo estava em um momento que ele não podia. Por conta da perseguição, ele teve que fugir. Então não teve como ele dar suporte aos irmãos presencialmente. Porém, como Paulo amava muito aquele povo e se preocupava tanto com eles, ele se preocupou rapidamente em escrever uma carta para saber como eles estavam e para agradecer ao Senhor pela vida deles, para elogiar eles e para encorajá-los a permanecer firmes no Senhor. Na verdade, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora, porque quando eu li esse capítulo, que na verdade eu li a carta toda, né? São apenas 5 capítulos, eu li toda, e tem muitas coisas interessantes nessa carta. Depois você pode ler aí na sua casa, porque Tessalonicenses é pequenininho, dá para ler rapidinho. E é tremenda, irmã, essa carta. Paulo fala de muitas coisas importantes. Mas o que me chamou a atenção, que eu quero passar para vocês nessa noite, é justamente esse momento em que Paulo não pode visitar os irmãos, mas Paulo expressa a preocupação com os irmãos. Paulo expressa o amor com os irmãos. E todos nós estamos vivendo um tempo um tanto complicado, digamos assim, e difícil para alguns, do que para outros, é claro, né? E nesse momento, é o momento de verdadeiramente estarmos preocupados com aqueles que é mais complicado estar nessa situação, que não conseguem muitas vezes sair da sua rotina, porque sair da sua rotina é um problema. Eu sei que para muitos está sendo difícil esse momento de reclusão, mas Deus, ele não permite nada por acaso. Em tudo Deus, ele tem um propósito e um plano. Paulo, naquele momento ali que ele escreve essa carta, ele também estava afastado, fugido daquele lugar por causa das perseguições. Mas Paulo continuava com a certeza do seu chamado, ele continuava com a certeza das suas responsabilidades, e ele continuava com a certeza do amor que Deus tinha por todos aqueles que ele pregou o evangelho. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, Deus, ele tem uma grande preocupação com todos nós. E ele, cada dia, ele quer permanecer em nós. E ele quer mostrar para nós que ele se faz presente. Seja por meio de mensagens, seja por meio de louvores, seja por meio de irmãos, seja por meio da sua própria palavra. Porque quando você lê, Deus fala de forma tremenda. Ou seja, mesmo até por pequenos gestos do dia a dia, de amor, de uns para com os outros. Então, quando eu li essa carta, eu fiquei impressionada com o amor que Paulo tinha por aquele povo e a expressão dele de agradecimento ao Senhor, pela dedicação, empenho daquele povo em verdadeiramente firmar a palavra com as suas ações. Eu achei lindo que Paulo começou elogiando, dando graças ao Senhor, dizendo: eu estou sempre orando por vocês. Esse é o momento de nós estarmos sempre orando uns pelos outros, porque uns são fortes, mas outros não. Uns aguentam, outros não. Uns suportam, outros não. Então nós temos que orar piamente. Paulo começa elogiando e dando graças ao Senhor. Vamos começar dando graça por cada dia estarmos bem, estarmos em paz, estarmos com saúde. Mas em seguida vamos orar por aqueles que porventura estão sendo afligidos, muito mais do que nós. Porque muitos já perderam seus familiares, né? Muitos já estão no hospital, esperando uma cura. Muitos estão com tanto medo, que não tem ação de fazer nada. Então vamos orar por esses. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que cubra, que dê sabedoria, que dê entendimento. Vamos ser um canal nessa hora para esse povo. Porque a oração é a melhor forma de nós nos comunicarmos com o Senhor.
E eu digo para você, a oração ela tem um peso muito grande para Deus. A nossa oração tem peso, a nossa oração tem poder. E se ela for carregada de muita fé, então, igreja, vai ter muitos milagres. Vai ter muitas ações do Senhor e precisamos confiar nisso, como Paulo declarou ali, eu estou orando, sempre oro por vocês. Só que Paulo também diz uma coisa que eu achei fantástica, que nós lemos no versículo 3. Ele diz assim, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Irmãos, esse é o momento de verdadeiramente nós colocar em prática a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ela diz que se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, e a gente dizer aquele monte, passa daqui para ali, ele vai passar. Podemos dizer que o problema que a humanidade está vivendo hoje é um grande monte. Mas se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso já basta para o Senhor. Imagine quem tem uma fé maior que isso, que não fará. Então, irmãos, assim como Paulo disse, eu lembro na presença do nosso Deus, como vocês puseram em prática a fé de vocês. Eu acredito que quando ele falou isso, ele falou com muita alegria. Eu quero convidar nós todos hoje a colocar em prática a nossa fé. Ele disse mais, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Esse é o momento de nós expressarmos o nosso amor para com o nosso próximo. Esse é o momento de demonstrarmos o nosso amor para com toda a humanidade. Não importa o país, não importa a condição social, não importa a aparência, não importa nada. O que importa agora é expressarmos o nosso amor, é expressarmos a nossa compaixão. Claro que estamos, infelizmente, proibidos de sair, mas alguns ainda saem. Então você que está saindo, você que está tendo a oportunidade de talvez andar pelas ruas e presenciar algumas situações, ou sabe de pessoas que precisam, né, de alguma coisa, esse é o momento de expressar o nosso amor. Orar, ajudar. E sempre que houver notícias novas, que não seja fake news, é claro, compartilhar para as pessoas ficarem atualizadas. Mas não podemos esquecer de uma coisa, da esperança. Porque muitas vezes as pessoas só compartilham notícias ruins. Irmãos, é hora de compartilhar notícias boas, palavras de fé, palavras de esperança. Não ficar o tempo todo demonstrando coisas ruins, né? Postando às vezes vídeos que não condiz, que não vai edificar a vida das pessoas. As pessoas agora estão precisando de amor, de paz, de calmaria, em meio a um tempo tão conturbado. Então, irmãos, assim como Paulo lembrou da fé daquele povo, do amor daquele povo, que depois que passar essa agonia, porque em nome de Jesus vai passar, as pessoas venham lembrar da nossa fé, as pessoas venham lembrar do nosso amor. E também de uma coisa importante, na continuidade do versículo 3. Como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecer firme na esperança, sem desanimar, sem desistir, sem vacilar, sem desacreditar. Sabe por quê? O nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a misericórdia dele permanece e se renova a cada manhã. Mas o que ele quer de nós? Que nós venhamos continuar crendo, que nós venhamos... Sabe
Sabe por quê? Precisamos ser, nesse momento, um testemunho vivo da glória e da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? O favor não merecido, que foi derramado na cruz do Calvário, aleluia. E é por isso que cada um de nós estamos aqui hoje, vencendo essa batalha, sabendo que temos um Deus fiel que vai na frente das nossas batalhas, e precisamos lembrar disso, porque muitas vezes queremos e esquecemos, né? Queremos sofrer sozinho e esquecemos que temos um Deus que é por nós e que podemos acionar Ele a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Quando você se sentir afligido, quando você se sentir entristecido, quando você se sentir preocupado, apenas ore, chame o seu Pai Celestial, que não vira as costas para ninguém, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, porque Ele é bom mesmo. Ele é maravilhoso e Ele é fiel. Podemos contar com Ele a qualquer hora, porque Ele nos conhece. Ele sabe o que se passa no íntimo do nosso coração. Então, irmãos, da mesma forma que Paulo elogiou aquele povo e disse que estava orando por eles, e começou a lembrar dos seus grandes feitos de fé, de amor e de perseverança, vamos tomar nessa noite como exemplo. Vamos tomar nessa noite como exemplo e vamos sim agir com fé, com amor e com esperança. É o que está presente, porque Ele está presente. Muitos podem pensar: onde é que está Deus nesse momento? Ele está presente, esperando que venhamos ter uma atitude de fé, esperando que nós venhamos clamar por Ele, para Ele, que tem prazer em nos abençoar. E para finalizar a palavra dessa noite, nós também lemos o versículo 7 e 8 também, maravilhoso, quando Paulo escreve essa parte, que da forma como eles expressaram, né, os Tessalonicenses, a fé, o amor e a esperança, eles conseguiram contagiar. Não foi algumas pessoas, foi muitas pessoas, foram cidades inteiras. O exemplo de fé, de amor e de perseverança deles foi tão grande, foi tão forte na presença de Deus, que eles conseguiram contagiar todos ao seu redor. E Paulo fala sobre isso. E eu acredito que Paulo fala com muita alegria quando ele está escrevendo essa carta. Ele fala assim, ó: desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos. Olha que lindo, igreja. Olha que lindo, irmãos. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos. Todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês. Olha aí a oportunidade agora. Muitas vezes compartilhando coisas que não edificam, vamos compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Vamos compartilhar o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele é fiel e Ele cuida de nós. Vamos compartilhar o quanto não precisamos nos preocupar, porque Deus está no controle de tudo. E Ele nunca perdeu uma batalha, Ele não vai perder essa. E aí ele continua: pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Igreja, é hora de demonstrarmos a nossa fé para os corações afligidos, para os corações entristecidos, para os corações abatidos, pessoas que muitas vezes estão sem esperança. Esse momento é o momento de nos posicionarmos como pessoas diferentes. Não pessoas melindrosas, não pessoas afligidas, mas pessoas que têm fé e acreditam no poder de Deus, na misericórdia de Deus, que acreditam no milagre, porque, igreja, esse é o tempo de nós acreditarmos em milagres. Eu creio que Deus não permitiu uma situação dessa por acaso, talvez porque muitos de nós já nem acreditamos mais em milagres. Tá tudo tão fácil, né? A tecnologia, a acessibilidade a tantas coisas, né? Acessibilidade a hospital, acessibilidade a médico, acessibilidade a até a parte financeira da nossa vida. Quando falta, sempre tem alguém para ali pedir um empréstimo. Então tá tudo tão fácil que a gente esquece que existe um Deus que ainda faz milagres.
Então Deus não permite nada por acaso. Deus, ele permitiu talvez essa situação para lembrar que ele ainda pode fazer milagres. Esse é o momento de ter um coração realmente cheio de fé e transmitir isso através das nossas vidas. E quando Paulo diz assim, ó, que a palavra que eles transmitiram, né, que espalhou ali pela Macedônia e Acaia, e as notícias sobre a fé deles se espalhou a todos os lugares. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. E aí Paulo finaliza dizendo assim, ó, sobre essas coisas eu nem preciso falar mais nada. Se você for ler toda a carta, você vai perceber que ele fala dos momentos de perseguições que aquele povo de Tessalônica passou também. Mas eles permaneceram firmes. Não desistiram, não desanimaram, não recuaram, não deram para trás. E quantos nesse momento talvez vai voltar para trás? Quantos nesse momento vão olhar para trás, pensando que Deus não está vendo, não está ouvindo? Quantos? Então esse é o momento de, assim como o povo de Tessalônica fizeram o papel deles, de anunciar a palavra de Deus, o amor de Deus. Assim como eles tiveram uma fé ao ponto de se espalhar e chegar em todos os lugares, vamos fazer a mesma coisa. Vamos anunciar que ainda existe um Deus bom, fiel, misericordioso, poderoso, tremendo e que pode fazer qualquer coisa, todas as coisas. Porque essa é a verdade. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade de vocês dessa palavra. Eu espero que, assim como falou muito forte no meu coração, tenha falado ao coração de vocês sobre a preocupação de Paulo de não poder visitar, mas se preocupou em escrever uma carta. Quem sabe esse não é o momento de você digitar aí no WhatsApp umas mensagens do seu próprio coração para uma pessoa que você ama tanto, mas você nunca disse nada. Talvez esse seja o momento. Paulo escreveu. Nós temos um celular, a tecnologia. Vamos escrever. Não, muitas vezes a gente compartilha a mensagem de outra pessoa. Vamos fazer diferente. Vamos digitar coisas do nosso coração para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente se preocupa. Vamos começar elogiando elas, porque muitas vezes a gente só vê o defeito, né? É tão difícil ver as qualidades. Mas da mesma forma que nós temos defeito, irmãos, temos qualidades. Então eu acho que essa é a hora de nós compartilharmos isso. Vamos elogiar. Vamos falar das qualidades das pessoas. Vamos potencializar essa qualidade. Vamos falar para elas o quanto nós a amamos, o quanto elas são importantes para nós. Vamos falar para ela que mesmo nesse momento difícil ela não está só. Ela pode contar com as minhas orações. Ela pode contar sempre com a palavra de conforto. Esse é o momento de fazer a diferença. Esse é o momento de contagiar a nossa fé e anunciar a palavra de Deus. Esse é o momento em que depois que passar tudo isso, muitos vão lembrar. Quando eu estava na quarentena, muitas vezes sozinha, deprimida, alguém mandou uma mensagem para mim. Alguém disse que me amava. Alguém disse que eu era importante. Deus não permite nada por acaso. Em tudo Ele tem um propósito. E esse é o propósito de nos unir. De expressar o nosso amor, a nossa fé e a perseverança em um Deus fiel. Vou estar aqui sempre orando por vocês. Deus continue te abençoando. Falta 5 minutinhos aqui dos 30 minutos que eu comecei. Então eu vou fazer uma breve oração, tá bom? E você ora aí onde você está. Senhor amado, quero te agradecer por esse momento tão especial. Eu agradeço por todos aqueles que ouviram essa palavra, que vão compartilhar. Eu agradeço por todos aqueles que estão obedecendo às autoridades, Senhor.
porque isso também faz parte do mandamento da tua palavra. É para edificação do povo, é para livramento. Pai, visita agora os corações entristecidos, e visita agora os corações abatidos. Visita agora, Senhor, os deprimidos que não conseguem muitas vezes ficar em casa por causa da rotina que mudou e está muito difícil para essas pessoas. Pai, derrama o teu bálsamo, visita com a tua presença, visita com o teu amor, marca o coração dessas pessoas, Senhor. E faz cada uma delas lembrar que o Senhor está presente e o que o Senhor ainda é o Deus de milagres e que o Senhor ainda faz milagres. Obrigado por tudo, porque eu sei que o Senhor está no controle e um momento certo, porque há tempo para tudo, isso vai passar. Em nome de Jesus, dê uma boa noite de sono a todos, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês no coração e continue crendo, amém? Deus abençoe e tenha uma boa noite na presença do Pai Celestial.